discutindo agora sobre ele, o pré-julgado 6, o dito pré-julgado 6, que foi tão anunciado, né, que a gente comentou bastante, que foi a grande referência no Paraná a respeito desse assunto. Ah, é? Olha aí, ó. Deus abençoe o pré-julgado 6, que deu origem até a cargos. Pois é, foi a partir dali que realmente se moralizou essa questão do advogado, da carreira da advocacia pública, né? Estabelecendo nesse pré-julgado regras gerais para contadores e para os assessores jurídicos do legislativo, que é o caso do colega, né? Do executivo e também das autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, que eventualmente, consórcios intermunicipais, que eventualmente existam nos municípios. O que é que se disse nesse pré-julgado? Aqui, a leitura da Constituição, como nós comentávamos antes, que é necessário o concurso público, em face do que dispõe a Constituição Federal, sendo frustrado o concurso, ou seja, não tendo êxito na realização do concurso, quais são as alternativas para o gestor? Revisão da carreira do quadro funcional, procurando mantê-la em conformidade com o mercado, redução da jornada de trabalho com redução proporcional de vencimentos, terceirização desde que haja, né? Então veja que aqui já é uma hipótese subsidiária, desde que haja a comprovação do concurso infrutífero, o que é facilmente comprovado, né, por documentos, um procedimento licitatório para a contratação do terceirizado, o prazo do contrato, né, tem que respeitar os 57, inciso 2º, o valor máximo pago à terceirizada deverá ser o mesmo que seria pago ao efetivo. Então, aqui uma equidade na remuneração no início da carreira, exatamente, no início da carreira. Uhum. O máximo pago, ou o valor pago do efetivo for inferior ao da... Do terceirizado? Não, ao da... Da base? Como é que fala? Tem sindicato, convenção. Ah, tá. O valor pago para o efetivo é inferior ao valor convencionado. Pessoal da limpeza, por exemplo. Sim. E daí? Nesse caso, vai ter que adequar por meio de lei a remuneração do pessoal da limpeza, para haver uma equidade salarial. Né? Porque, veja, tem que ver primeiro a abrangência da convenção, do que é que está convencionado, qual que é a abrangência. Né? Quem vai fornecer a mão de obra vai ter que respeitar a convenção. Exatamente. Então, tem que primeiro ver a abrangência da convenção e, se for o caso, fazer essas equidades. Essa base, se tiver com índice estourado, por exemplo, você não faz... Aí, em tese, não teria que fazer a contratação. Você vê que delicado que é, né? Porque todo município está... A maioria dos municípios está com a folha inchada, né? Certo. Não é o caso. Uhum. Mas analogamente, né? Estabelecendo uma analogia. Sim, mas aí seria essa a tua conclusão, exatamente. Na impossibilidade de fazer a adequação da remuneração, não fazer a contratação. E aí nós mantém aquela situação original. Delicado isso, delicado, principalmente serviço de limpeza. É um serviço essencial. Serviço essencial, você não pode parar. Vai ter que ter continuidade desse serviço. Bem delicado isso. E, eventualmente, aí o que vai acontecer? Vai justificar e cada um vai judicializar. Vai estourar lá na frente. Mas aí vai pagar como condenação judicial, se for o caso, eventual diferença, que fosse devida, né, do que diretamente como folha. Aí é só uma decisão de como fazer o pagamento. Claro que vai causar prejuízo ao erário, porque aí vai ter que pagar com correção, vai ter que pagar, né? Quer dizer, então é uma situação também que não é das melhores. Bem delicado. Esse é um quadro bem delicado. Talvez dos mais delicados, né? Porque é muito comum na administração pública a gente entrar nessa sinuca de bico mesmo. Uhum. Aqui no caso do pré-julgado, né, nós estamos falando especificamente da situação dos advogados. Então, teria que ser um mesmo valor que é o pago ao efetivo. Mas você percebe comigo que essa
esse inciso 4º, que fala que o valor máximo pago ao terceirizado deverá ser o mesmo que seria pago ao efetivo, ele já nos indica de uma terceirização das atribuições específicas do cargo do efetivo, né? E daí só mesmo nessa condição de concurso restado infrutífero, porque do contrário não seria o caso de terceirização, né? O que mais? Olha lá, a possibilidade de ser responsabilizado pelos documentos públicos, naturalmente, mesmo a terceirizada, né? Vai levar... Essa é uma forte dificuldade, vai levar o processo para casa. Vocês, se querem levar o processo para casa, tem que fazer uma carga do processo, né? Fazer assinar lá no livro, para não sair, eventualmente, com o processo e dar cabo, dar o fim do processo. Então, o terceirizado também vai ter a mesma responsabilidade pelos documentos públicos. Responsabilidade do gestor pela fiscalização do contrato significa dizer que o contrato com o terceirizado terá que ter alguém da área também para fazer essa fiscalização contínua, né? Observar ainda a regra quanto à acumulação ilegal de cargos, empregos e funções públicas decorrente da Constituição. Havendo serviço de contabilidade ou de assessoria jurídica, tanto no Legislativo quanto no Executivo, no mínimo um dos integrantes deverá estar regularmente inscrito no CRC ou na OAB, evidentemente, né? Tem que ter essa aptidão profissional. O departamento poderá ser chefiado por detentor de cargo comissionado ou servidor efetivo com função gratificada. Sendo substitutivo de pessoal, e aí é naquele caso transitório da terceirização, vai computar no limite de despesa com pessoal previsto pela LRF. Porque senão fica muito fácil, né, pessoal? É uma via oblíqua para não impactar na folha, né? Então, as regras específicas para os assessores jurídicos do Legislativo e do Executivo. Esse é o assessor jurídico, né? O indivíduo que está lá nomeado ou pelo presidente da casa, ou então no gabinete, normalmente, né? É possível o cargo em comissão, ok, desde que diretamente ligado à autoridade, ou seja, a subordinação hierárquica dele vai se dar em relação ao presidente da casa ou em relação direta ao prefeito. Tá? Isso é importante clarear nas leis que definem as atribuições dos cargos. A quem é que vai estar vinculado esse assessor jurídico? Ele é vinculado diretamente ao chefe do Poder Executivo ou presidente lá do Legislativo, como sendo, naquele organograma, quando nós colocamos a estrutura dos cargos, ele está vinculado ao gabinete, né? Para não misturar os papéis. Ele vai prestar um assessoramento direto à autoridade. Tá? Porque dá conflito de interesse aqui, né, pessoal? Só quem trabalha com 3 tipos de vínculos sabe o tamanho dos conflitos que dá a respeito disso. Qual que é o papel do assessor? Mas o assessor disse isso, o procurador disse aquilo. Aí faz uma cariação, né? Coloca todo mundo lá na mesa do prefeito para cada um dar o seu posicionamento. Então, aqui tem que ter realmente muito claro qual que é o papel desse assessor. Esse assessor, nomeado em cargo em comissão, é um cargo que dito confiança, né? O requisito ali é a confiança do chefe do executivo ou do presidente da casa. Tem que ter, naturalmente, a aptidão técnica, mas o vínculo dele vai ser com a autoridade, não com o ente público necessariamente. Por isso, a dificuldade deles darem pareceres em licitação, né? Não pode ser comissionado para atender ao poder como um todo. Então, quer dizer, ele não está vinculado ao, por exemplo, município, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ tal, ou a Câmara. Não, ele está ligado àquela autoridade. É quase mesmo como se fosse um assessor para assuntos jurídicos do chefe do Poder Executivo. Que às vezes mais desorienta do que orienta, né? Para quem é da Procuradoria, a gente sabe que às vezes é mais delicado lidar com o assessor jurídico que diz que pode, porque daí esse assessor, como ele é um cargo de confiança, é mais fácil para ele jogar para a torcida, né? Ele diz, amém, pode tudo, claro, prefeito, que pode, só vai, né? Eu brinco que é aquela situação que você está estacionando e você diz para alguém te sinalizar, né? A pessoa diz, vem, pode vir, e aí você confia, pode vir, agora vem ver aqui o que você fez, né?